Alô, Epifanetes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Epifanias Noturnas do podcast. Lembrando que nossas epifanias nem sempre são noturnas, mas podem nos tirar o sono. Solta a vinheta, DJ! Agora é a hora do Epifanias Noturnas do podcast. E o tema de hoje é livro e série. Os livros é o seguinte, vou começar falando da minha relação com eles. Eu fiz letras, né? Aí quando eu falava que eu não gostava de ler, porque eu comecei a minha vida de leitora lá na escola, associava a estudo, achava chato, mas aí tinha uns livros que eu gostava de ler, daí eu ia lendo. Chegou na faculdade, eu já não era mais tão animada pra ler, já não lia mais as literaturas que eu lia antes, que era tipo Agatha Christie, esses livros de adolescente, tipo Crepúsculo, esses livros que é viciante. Eu parei um pouco de ter essa dinâmica, porque daí viraram livros que precisava ler para a faculdade, aí tinha seu charme às vezes, mas às vezes também era só, tipo, lição de casa, não quero fazer, sabe? E aí eu fui pegando um certo ranço com leitura. E aí eu falei, quer saber? Acabou pra mim, não vou ler livros nunca mais. De vez em quando eu leio um outro, mas também não importo. E aí as pessoas falavam, mas você faz letras. Mas você faz letras. Tá, gente, eu faço letras, mas eu me apaixonei pela parte de linguística, de análise de discurso. Essa parte em que você tem uma obra na sua frente, você consegue tirar significado dela, tanto pela forma quanto pelo conteúdo. É isso que eu gosto, análises. Por isso, spoilerzinho, que eu amo séries. Mas chegaremos lá. Esnobei mesmo os livros. Aí, eu comecei a ler livros tipo A Insustentável Leveza do Ser, tipo Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, que são livros muito bonitos. Que são livros que você lê e fica assim, gente, que coisa mais refinada. E se ao mesmo tempo era mega difícil de ler e eu demorava anos-luz para ler ele, eu também ficava encantada com a leitura e falava, tá bom, talvez eu não possa abandonar o livro completamente. Mas isso não me fez ter aquela constância e falar, não, eu vou ler agora. Isso veio bem mais recentemente, quando eu estou mais crescida, mais adulta, fiz meus 30 anos, e agora eu sei que é importante ler, e que ler vai me abrir universos, expandir a minha mente e vai me fazer ser mais inteligente. E que eu vou poder fazer a minha análise do discurso dentro do livro. Porque o livro tem outras coisas que as outras mídias diferentes não têm. Tipo o que, Epifanias? Você pode perguntar. E eu te digo, tipo, você participa do andamento da história. Por que eu digo isso? Não é uma coisa passiva, que você vai apenas observar e receber. Tudo bem, também tem que prestar atenção, senão você não entende, né? Séries e filmes. Mas assim, você é a pessoa que vai ter que ler as palavras e o parágrafo e vai ter que entender o que está sendo dito. Porque o autor já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua, que é botar as coisas juntas. Não só isso, você tem que escolher quais atores vão encenar aquela história dentro da sua cabeça, qual é o cenário, qual é o figurino. Você faz o filminho. Isso é muito legal. E aí você parar pra pensar que um calhamaço de folhas com palavras escritas tem todo esse universo dentro e que cada pessoa imagina de um jeito, é muito foda, não é? Outra coisa, aí é uma das que eu sou mais fã. Os nossos narradores podem ser de vários jeitos. Eles podem ser em primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu pensei isso, eu senti aquilo, eu fiz isso. Você vai ter um panoramão ali de como a cabeça daquela pessoa está funcionando, o que ela pensa, o que ela foca. O olhar que está colocado ali é o olhar daquela personagem narradora, certo? Às vezes ela não é a pessoa que está vivendo a história, ela pode contar a história de outra pessoa, mas ser em primeira pessoa tem nuances, né? Junções, porque aí a graça também é essa. Os autores podem dar uma pirada com as regras que existem, né? Que é maravilhoso, eu sou muito fã. Outra coisa é ser contado em terceira pessoa. Ele é onisciente, que quer dizer, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, está em todos os lugares, sabe as consciências de todos ou não? Ele é uma pessoa que tem, sei lá, ficou sabendo das histórias por fofoca e conta pra gente o que ele sabe. Ele é confiável? Ele não é confiável? Bentinho, que é o narrador de Dom Casmurro, que conta pra gente a história dele, não é confiável. A pergunta Capitu traiu ou não é uma pergunta que ele se faz. Não importa se ela traiu ou não.
O que importa é que a gente está na visão de Bentinho. E aí, Machado de Assis, meu povo, é o the must, o best de todos, maravilhoso. Eu li um conto dele um tempo atrás, que é um conto assim, basiquinho, sabe? Literatura de entretenimento, não era nada demais. E você já vê um narrador forte, que faz comentários sobre a narrativa, que fala, gente, eu sei que vocês estão achando isso, sei que vocês estão achando, mas espera um pouco que vai melhorar. Ele faz comentários sobre a própria narrativa, e ele não é parte da história, ele é um narrador em terceira pessoa, que tá contando uma história, e ele às vezes aparece, a personalidade dele faz um comentário engraçado, irônico. Isso é brilhante, não é? Segunda pessoa. Esse aqui, olha, tô chamando de segunda pessoa, talvez seja outra. Mas eu li um conto da Chimamanda, que é o The Thing Around Your Neck, ou No Seu Pescoço, que você lê a história e ela tá contando sobre você. Então ela te força a entrar no lugar da personagem principal. É muito foda. Isso te coloca num outro estado que não é o mesmo de primeira nem terceira pessoa. Você tá ali como parte daquela história, ela te convoca a ser parte daquilo. E aí, à medida que ela vai te contando sobre você, entre aspas, porque é um você lírico, sei lá, você vai montando a história na sua frente. E isto é brilhante. Outra coisa que eu amo também, aí essa é muito foda, que é os escritores, eles têm uma destreza com as palavras, que às vezes eles colocam palavras juntas, que formam uma imagem óbvia, mas de um jeito completamente bonito. Então eles estão descrevendo uma coisa que a gente já sabe que existe e que é teoricamente óbvia, mas eles falam de um jeito que fica mais óbvio ainda, e que você fala, como é que eu nunca pensei nisso desse jeito? É óbvio que é isso, sabe? E ao mesmo tempo uma poesia. Como é que eu nunca pensei nessa frase? Porque ela é o que é isso. E outra coisa maravilhosa de livro é você tem tempo para explicar as coisas. E aí você vai explicar o que você tiver que explicar. E aí eu li A Casa dos Espíritos da Isabel Allende, que ela vai passando as gerações e você vai acompanhando. E aí eu amo porque a narradora dá uns spoilers. Tipo, esse aqui, essa relação com essa pessoa, depois vai se mostrar assim, assim, assado. Então, livros, parabéns, vocês são incríveis. Depois que eu fui percebendo isso, eu falei, preciso ler. E aí eu e meu namorado fizemos um acordo de tentar ler 12 livros, um por mês, esse ano. Consegui ler os 12 livros? Não consegui ler os 12 livros. Li tipo uns 9. E ainda não acabou, eu tô lendo um agora, tal. Porém, contudo, todavia, aumentei o meu nível de leitura, gente. Consegui. Como é que a gente fez isso? Não fiz sozinha, primeiramente. Eu e meu namorado, a gente entrou na missão. E aí a gente começou a ir pra cama mais cedo para ter tempo de ler. Eu leio toda noite? Não, às vezes eu tô muito cansada, eu só durmo. Às vezes eu também só fico mexendo no celular. Mas o livro está lá e eu tenho tempo para isso. E aí eu posso dar uma lidinha, nem que seja 2 páginas. E aí assim vou caminhando e li mais livros do que o normal. Aí eu também tenho um chance, que é, eu li muito livro de poesia, que é curto e fácil de ler. Às vezes não é tão fácil, porque tem umas coisas que tem que prestar atenção. Mas meu namorado já tava todo se achando pra cima de mim, porque ele leu livros de 500 páginas, mais de um. E eu falei pra ele, dá licença que eu estou aqui com as minhas conquistas, meu amor. Isso não é uma competição. Que bom que você conseguiu, parabéns, mas eu consegui ler 9 livros. Mas eu acho que é você conseguir inserir a leitura na sua vida. Mas aí, gente, eu queria muito falar de série, porque é a minha mídia preferida. A série, eu acho que assim como o livro, ela tem um chance, que é, ela tem tempo de contar a história. Ela tem episódios e ela pode ter temporadas. E aí ela tem uma coisa que no livro a gente faz, que é um diretor, que é o diretor da série, vai fazer escolhas. E você, na verdade, vai assistir as escolhas do diretor. E aí, tem diretores muito fodas, com escolhas muito incríveis. Diretores e criadores, né, das séries. Mas você vai ver a atuação, você vai ver cenário, você vai ver luz, você vai ver enquadramento, você vai ver montagem, você vai ver tudo. Você vai ver trilha sonora, você vai ver figurino, você vai ver tudo que eles escolheram pra colocar ali. E isso me atrai. Porque aí, ao invés de eu ouvir o narrador me falando assim, aí eu pensei isso, e eu fiquei com raiva, e eu odiei que ele me falou isso, e depois nananana, você vai ver isso na cara do ator. E você vai falar, o que ele tá pensando?
Meu Deus, tá rolando alguma coisa aqui. Meu Deus, eles estão tretando. Eles se odeiam. Não, mas eles se amam ao mesmo tempo. Você vê uma complexidade de coisas que não é tão explicada. Pode ser também, tá? Porque eu acho que tem formatos e formatos de séries. Mas eu lembro de ver Girls, acho que a quinta temporada. E aí a principal lá fala com o ex-namorado dela, o Adam, o gostosão lá, como que ele chama, gente? Adam Driver. Eles trocam uma ideia e eu lembro de olhar a cara dela e falar: que isso quer dizer? Meu Deus, o que ela tá pensando? O que ele tá pensando? E aí ficar meio assim, tipo, envolvida e tentando significar o que tava rolando naquelas caras. Mas isso ser muito vida real, porque na vida real ninguém põe a legenda. Até pode ter um narradorzinho, ele vai dar conta de contar algumas coisas. Tipo, Amiga Genial é adaptação de livro, né? Não sei se vocês viram a série. Eu só vi a série, não li o livro. Meu namorado leu o livro, então foi legal porque ele foi me falando: ó, isso aqui é parecido, isso aqui não é. O saldo geral da série, porque acabou de terminar agora os episódios, eu gostei da série. Eu acho que tem algumas coisas de atuação que acho que podia melhorar um pouco. E acho que as coisas vêm com uma intensidade diferente. Porque no livro você tem a perspectiva da Lenu, né? Que é a personagem principal. Não é bem a principal, porque as duas são, mas que é uma das personagens e a relação entre duas. Então acaba que você só tem um lado no livro. Na série você tem que analisar os dois lados. E sempre pensando que vai ser mais na perspectiva da Lenu, mas você vai ver a cara da Lila, né? Você vai ter ali a reação ao vivo em cores. Então você também vai ter que tirar suas conclusões. Fica mais difícil de ser parcial. Porque quando a gente lê um livro com uma perspectiva só, é bem parcial. Você tá vendo a perspectiva que a pessoa tem sobre aquilo, certo? Com o filtro da pessoa. Se você tá assistindo uma cena, mesmo que seja conduzida pela pessoa, você vai ter acesso ao outro lado. Uma coisa muito legal também que eu já vi naquela série Insecure, fica a dica, já falei sobre ela no Instagram. Duas coisas que eu queria falar dessa série. Primeira, a personagem conversa com ela mesma no espelho. E é aí que você tem acesso à subjetividade dela, ou quando tá conversando com uma amiga, né? Mas ela no espelho manda real pra ela, ou você vê que ela tá super iludida, e naquela conversa você entende o que ela tá sentindo e pensando, o que ela sentiu aquela hora e tudo mais. Outra coisa que eles fazem também é eles tá num diálogo com uma outra pessoa, de repente acontece uma coisa tipo, a pessoa falou uma coisa que eu não gostei, eu vou lá e dar um tapa na cara dela. E daí volta, e na verdade eu não dei o tapa na cara dela, mas aquilo foi uma vontade, um pensamento intrusivo que deu vida porque é audiovisual e voltou. Tipo, na verdade isso não aconteceu. Esse também é um recurso que eu acho muito legal porque você tem a materialidade das coisas. Eu acho que a graça daí são esses elementos criativos que te contam mais coisas ainda da história. E aí eu acho que pode ir pra muitos lados. Tem vários estilos. Tem uns que vai ser mais vida real, como se você estivesse espiando, né? Mas a cena acontece no tempo que ela realmente acontece, não dilata o tempo, né? Você vê a cena com o tempo que teria na vida real, com cortes de saltos temporais, porque senão você ia ter que ficar assistindo. Às vezes tem coisa que dá pra pular. Mas às vezes, ou estira o tempo, que nem é esse caso que eu contei do Insecure, né? Que ela dá o tapa. Isso aí é coisa que tá acontecendo na cabeça. Depois volta e na verdade não aconteceu. Ou quebra de quarta parede. Nossa amiga Fleabag olhando pra câmera e nos convidando pra história. E isso daí é um recurso mais épico, mais brechtiano, que eu aprendi na época da faculdade, que é esse primeiro recurso, que você assiste a coisa como se estivesse acontecendo, é um lugar um pouco mais dramático, que você acompanha os personagens no tempo que eles têm. Esse outro é épico, em que você assume que existe câmera, no caso, né? Poderia ser no teatro, assume que eu sou um ator, que isso é mentira, que eu tô contando uma história. Quando a Fleabag olha pra câmera, ela tá falando: eu sei que vocês estão aí, me assistindo. E aí tudo o que acontece é mediado pela nossa relação. Então ela fica constantemente meio que se mostrando pra nós e se desimplicando da vida dela. Essa aí é a minha análise. Na hora que ela tá fazendo olhares pra câmera e falando: eu sei que vocês estão aí, vocês viram isso? Vocês viram aquilo? Vocês viram isso? Ela tá ironizando a própria vida. E aí ela não tá vivendo de fato os fatos da vida dela. Então eu acho que é isso, eu acho que a série também tem a sua graça. E eu acho que ela pode ser de muitos jeitos, ela pode ser comédia, ela pode ser drama, ela pode ser terror. E aí cada diretor, né, cada equipe criativa vai entender o seu modo de solucionar aquela narrativa, né? Que ordem você vai pôr as coisas? Vai ter flashback? Vai ter mistério? Você vai saber tudo de uma vez? Você não vai saber tudo de uma vez, eu vou guardar de você. O personagem vai crescer durante as temporadas, cada temporada vai ser uma coisa.
todas essas escolhas querem dizer coisas também. Lembrei agora do Mad Men. Mad Men era muito metalinguística no sentido de Mad Men, estruturalmente, era uma grande propaganda de uma vida passada, entendeu? Era uma coisa assim, tudo significava. Tudo que estava ali queria dizer alguma coisa. E tinha uma referência, e tinha um jeito de existir. E aí, esse formato combina com o conteúdo, entendeu? E aí, isso também aprendi na letras, forma e conteúdo. A forma pode combinar com o conteúdo, elas podem ser opostas. E aí elas vão contar histórias diferentes. Elas vão significar coisas diferentes. A soma das duas vai significar uma coisa ou outra. É muito foda. Eu vou parar por aqui. Foi um grande apanhado de brisas que eu tenho sobre os dois. Quero saber o que vocês acham. Que séries vocês gostam? Que livros vocês gostam? Que tem coisas narrativas diferentonas? E queria mandar um beijo pros meus ouvintes mirins. Porque eu não tenho um, eu tenho dois. Tonzinho e Oli. Um beijo pra vocês, obrigada por me ouvirem desde cedo. Vocês vão ficar muito inteligentes. Eu prometi o beijo pra eles, porque eles são assíduos, toda semana eles me ouvem. Então fica aí o carinho. E, gente, pode continuar falando sobre, mandando sugestões, mandando ideias, críticas, feedbacks, brisas, porque eu adoro interagir com vocês, tá bom? Um beijo!